Jesus, meu Rei, Mestre e Senhor, o teu amor revela-me, enquanto eu aqui viver, até eu ver da vida ao fim. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, reverente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. As bênçãos mil do teu amor, qual esplendor me cercarão. O teu olhar será, Jesus, a grata luz do coração. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Sorrisos teus verei brilhar, se não andar no mundo vil, desfrutarei, prazer verás, tempo de paz primaveril. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. E quando for no céu morar e descansar dos dias meus, feliz viver, receberei de ti, meu Rei, meu Santo Deus. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 7. Versículos 1 a seguir. Vamos ler. Todos em pé, por favor. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhes alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhes que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faças isto,
porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhes dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém manda com uma palavra, e meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram o servo curado. Amém. Nós vamos orar ao Senhor, agradecidos a Deus pela palavra lida, e vamos estar em seguida servindo ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Nós temos hoje a congregação da Embira. Eu não sei se tem outra, acho que é só, né? A Embira. E os irmãos vão estar louvando ao Senhor nesse momento em que estivermos servindo ao Senhor com as nossas contribuições. Vamos pedir aqui ao presbítero, nosso irmão Edivaldo, para fazer esta oração. Meus irmãos, a paz do Senhor. Senhor nosso Deus, Pai poderoso, nós te louvamos, nós te agradecemos por esta oportunidade de estar na tua casa. Pedimos, Senhor, permanece conosco, Senhor, usando mais uma vez, Senhor, o teu servo, o teu filho, que irá ministrar a tua palavra, e tudo o que será tratado, Senhor, é para o bem-estar da tua obra, do teu reino. Pai, permanece conosco, faz o que te apraz, curando, salvando, batizando, Senhor. Deus, fica conosco, eu oro em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos ouvir os irmãos ali da congregação da Embira louvar o Senhor. Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que eu devia ser,
Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu mereci era morrer, mas ele me prometeu o céu. Amados irmãos, nós vamos, nesse instante, apresentar. Nós temos os irmãos que acabaram de louvar o Senhor, lá da congregação da Embira, mas nós temos alguns irmãos aí conosco. Eu gostaria que os nossos visitantes, por favor, sinalizem assim com as mãos. Temos aqui uma irmã, mais outra irmã, tem mais alguém? Muito bem, mais outra ali, mais outro irmão lá. Ok. A minha irmã Dene, meus sobrinhos estão ali. Ok. Teve um obreiro aqui hoje de manhã, não sei se ele está aqui, que está nos visitando lá de Barreiras. Está aqui, não? Está aqui? Ele falou que ia estar aqui agora à noite. Desistiu, né? Desistiu. Ok. Vamos saudar a todos com boas-vindas. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Nós queremos apresentar também os formandos aí do MMI. Cadê os irmãos? Por favor, fiquem em pé. Todos os irmãos aí do curso do MMI.
Muito bem, muito bem, muito bem. Parabéns para vocês. Deus abençoe. Continue reproduzindo, né, na vida de vocês e na vida de outros que precisam. E parabéns pela conclusão do curso. Muito obrigado por desassentar. Irmãos, eu vou deixar um tempo aqui, logo mais, para que a gente possa fazer a apresentação de alguns cargos, de alguns assuntos que a gente vai estar expondo no final. Vamos trazer uma palavra e depois a gente passa para os irmãos esses assuntos. Nós lemos um texto, no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 1 ao 10. É uma passagem conhecida que fala da cura do servo de um centurião. Obviamente, esse homem anônimo, já que a gente não tem registro do seu nome, não só aqui, mas também nós temos outro centurião, esse sim citado o nome, que é Cornélio, está lá no livro de Atos. Pelo menos 3 citações, né? Nós temos mais um outro nos evangelhos, este e o Cornélio. Quem era o centurião? O centurião era uma espécie de capitão do exército. Centurião vem de centúria. E aí, obviamente, é um oficial que comanda uma legião. Essa legião romana era formada de 100 homens. Então ele tinha autoridade sobre esses soldados. Exercia essa patente, era uma pessoa respeitada, era uma autoridade honrada, e o que nós percebemos que ele tinha também uma preocupação com os seus soldados. E um de seus servos adoeceu mortalmente. A essa altura, a fama de Jesus já tinha se espalhado pela Judéia, pela Galiléia, pela Pérea, por toda a Palestina, Samaria e até fora das terras de Israel, a fama de Jesus percorria. E chegou ao conhecimento desse centurião. Ele então envia seus servos, seus amigos, para que o procurasse e os socorresse o seu servo. Quando essa informação foi trazida a Jesus, chama-nos a atenção, os versículos 4 e 5, que ao chegar a Jesus, eles insistiram dizendo, ele é digno de que ele faça isso, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Por que eu disse que nos chama a atenção? Porque os judeus não gostavam dos romanos. Porque os romanos eram opressores. Além de cobrar impostos exorbitantes, parece até o Brasil, né? Nós somos, e aí vem mais ainda, viu? Ano que vem vai ter novos impostos chegando. A reforma tributária, alguém pensou que ia diminuir a carga? Não, ela fez só aumentar. E aí a gente vai começar a pagar essas contas a partir do ano que vem. Então, se prepare, quem tem imóveis agora não escapa dos aluguéis, o imposto é alto. Se não regularizar, pode ser mais alto do que o imposto da Receita Federal, o imposto de renda. Então, imposto nunca foi uma coisa medida, mas infelizmente parece que o povo gosta também, viu, irmão? Aí deixa para lá. Falar de política é só dor de cabeça. Mas os romanos extorquiam. E os que eram cobradores de impostos tinham muitas vezes proteção da guarda romana para que eles cobrassem taxas às vezes abusivas. Então, obviamente, os judeus não tinham nenhuma simpatia pelos romanos. Na verdade, o que os judeus queriam era um libertador do jugo de Roma. Eles chegaram até a pensar que Jesus seria esse libertador político. Só que Jesus disse, eu estou tratando de um outro reino, e meu reino não é deste mundo. Mas eles pensavam que Jesus viesse para
libertar Israel. Isso é tão verdade que quando você lê o capítulo 1 de Atos, os discípulos ainda tinham expectativa e esperança sobre essa libertação política, que disseram: restaurarás tu neste tempo a Israel? E aí Jesus responde para os discípulos: não vos compete saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas ficar em Jerusalém, até que lá do alto sejais revestidos de poder. Nem a mente dos discípulos ainda estava aberta para entender que Jesus não estava preocupado com um reino político, mas com um reino espiritual. Aliás, o Evangelho de João e Lucas, Mateus e Lucas, tratam muito sobre o reino de Deus e o reino dos céus. Você vai ver essa expressão assim, citada inúmeras vezes, tanto em Mateus quanto em Lucas: reino dos céus, reino de Deus. E o próprio texto de Mateus 6, que é muito conhecido, como nós temos lá a oração do Pai Nosso, está escrito: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Jesus está falando de nós orarmos para que o reino espiritual, o reino de Deus, esteja sobre nós. É uma coisa que a gente quase não faz. A gente precisa orar e dizer: Senhor, que o teu reino seja implantado nos bairros, na periferia, nos órgãos públicos, no hospital, no fórum, na prefeitura, na Câmara de Vereadores, no Ministério Público. Mas por quê? Porque se o reino de Deus vem e é implantado, haverá justiça, haverá moralidade, haverá transformação. A gente precisa orar para que o reino de Deus seja implantado em Brasília, que o reino de Deus seja implantado no Congresso Nacional, no Senado Federal, no STF. Ainda que a gente esteja um certo desencanto com tudo que está acontecendo, mas a gente não pode jogar a toalha. A gente precisa continuar orando: Jesus, tenha misericórdia desta nação. E se Ele quiser agir, Ele vai agir. E se Ele não agir como nós gostaríamos, Ele não vai perder o controle. Disso eu tenho certeza. Ele continua soberano e continua sendo Deus, a despeito de coisas que nós muitas vezes não gostamos. Pois bem, então os romanos, muitos deles odiados, mas esse romano é uma exceção à regra. E eles testificam: ele é amigo do nosso povo, então os judeus gostavam dele. Uma coisa que a gente percebe na vida desse líder, desta autoridade romana, desse centurião, é que ele tinha uma coisa chamada compaixão. O que é compaixão? Compaixão é sentir a dor do próximo. Compaixão é se colocar no lugar do próximo. É sentir a necessidade do outro. É sofrer com o outro. A Bíblia mostra que em vários momentos Jesus se compadeceu, especialmente daqueles que eram como ovelhas desgarradas, como quem não tem pastor. Essa compaixão, ela precisa estar também na vida de cada crente que serve ao Senhor. E aí nós lembramos de um texto que está lá em Filipenses, no capítulo de número 2, e o versículo de número 3, quando Paulo diz o seguinte: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros inferiores a si mesmo. Quem pode dizer amém? Amém. Que pena que vocês deram amém errado. Olha, o versículo está tão claro e vocês não prestaram atenção no que eu falei. Cada um considere os outros, não é inferiores não, é superiores a si mesmos. Mas infelizmente tem muita gente arrogante, prepotente, vaidosa, soberba, jactanciosa, ensimesmada, que se acham melhores do que os outros. Esse homem aqui poderia até dizer: eu sou um capitão da legião romana, condecorado, respeitado, tenho 100 homens sob minha guarda, tenho carta branca para agir, mas ele vai tratar Jesus, um judeu, em pé de igualdade de autoridade, aliás, em pé de igualdade não, em condições de superioridade a ele.
Aí você olhando, humanamente falando, é claro, hoje você tem o Evangelho, tem o Testamento, tem um testemunho, é diferente. Mas imagine, Jesus ainda não tinha sido crucificado. Jesus está desenvolvendo o seu ministério público. A fama dele está se espalhando, mas ele não era reconhecido pelas autoridades judaicas. Ele não era reconhecido pelo Sinédrio. Ele não era querido pelos fariseus. Ele não era querido pelos saduceus. Ele não era querido pelos nazarenos. Ele era expulso de muitas cidades, como aconteceu em Cafarnaum, como aconteceu em Gadara. Valorizaram mais os porcos do que o homem que foi liberto, e por causa do prejuízo financeiro, ele foi expulso da cidade. Então nem os seus o consideravam. A Bíblia chega a dizer que os próprios irmãos de Jesus não criam nele. Então a elite religiosa e política do Sinédrio não tinha nenhum tipo de valorização a Jesus. É tão sério isso que na crucificação de Jesus, Pilatos chega, de certa forma, a querer ridicularizar Jesus, mas a própria mulher de Pilatos teve um sonho, e muito afligida com o sonho, chamou Pilatos a atenção: não se meta no negócio desse homem, cuidado, desse homem é justo, cuidado com o que você vai fazer. Ele foi alertado pela própria mulher, mas diante da sanha dos judeus que queriam ver sangue, Pilatos lava as mãos e faz a vontade do povo. Eu tenho uma mensagem, não preguei ela ainda, e o título da mensagem é Pilatos, um político populista. Eu tenho até medo de pregar essa mensagem, porque é chumbo grosso. Pilatos, um político populista, ele lava as mãos para fazer o que o povo quer. Porque tem gente que gosta de afagos, de aplausos, de curtidas, de abraços e elogios, e por causa disso são capazes de vender até a alma. Pilatos é esse político populista. Quer saber o que acontece com Pilatos? Tempos depois, Pilatos vai passar por um processo terrível. Não está na Bíblia isso não, isso é na história, viu, irmãos? E Pilatos vai ter que sair exilado, expulso, outro é colocado no lugar dele, e ele morre louco, exilado. Morre louco, irmãos. Por quê? Porque ele lavou as mãos. Lembra que os judeus disseram: caia o sangue deles sobre nós? Eles pediram o próprio juízo sobre eles, e o juízo veio. O próprio Jesus disse: não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. A vossa casa ficará deserta. Quantas vezes eu quis ajuntar-vos debaixo das minhas asas e vós não quisestes. Eles pediram o juízo veio. No ano 70 da era cristã, a gente sabe que Jerusalém foi invadida, as tropas do general Tito, romano, e a cidade foi queimada, saqueada, destruída. O próprio Jesus diz: ai das grávidas e daquelas que amamentam, orem para que a vossa fuga não se dê no inverno. E lamentavelmente a gente sabe que muitas grávidas foram cortadas ao meio. Os soldados abriam com a espada o ventre das grávidas, arrancavam o feto e empurravam um gato vivo e costurava a barriga das judias, e elas morriam desesperadas, gritando de dor. Jesus disse isso: ai das grávidas. Há um texto, salvo engano, pelo profeta Jeremias, que ele diz que Raquel chora pelos seus filhos que já não existem. É doloroso a história, irmão, mas infelizmente eles rejeitaram. O texto bíblico diz: veio para que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Mas o centurião, ele não era um cara ensimesmado, envaidecido. Apesar da autoridade que possuía, ele tinha uma coisa chamada humildade. Às vezes eu percebo que tem muita gente que entende a palavra humildade de forma totalmente distorcida e equivocada.
Tem gente que pensa que humildade é ser simplesinho, pobre. Ô, irmão, é tão humilde. Por quê? Coitadinho, ele não tem nem um sapato para calçar. Ele é muito humilde. É porque, às vezes, a gente pega a humildade, que é a pessoa ser desprovida de vaidade, e aí entende que toda pessoa que é pobre é humilde. Tem muito pobre arrogante. Tem pobre orgulhoso. Tem pobre soberbo. Eu conheci uma pessoa que estava precisando, aí alguém foi lá, deu uma roupa usada, boa, um calçado usado, ele pegou, jogou para lá, não quis, não, eu só quero expor novo. Camarada precisando, ainda botando banca, dizendo o que quer, não é? Isso é falta de humildade, infelizmente. Então, irmãos, humildade não tem a ver com status, com posição social, ou classe alta, classe baixa. Não, tem gente da classe alta que é humilde. E tem gente da classe baixa que é arrogante, prepotente, soberbo. Mas essa autoridade aqui é uma autoridade humilde. Embora os irmãos de Jesus, embora os judeus não reconhecem Jesus como líder, ele reconhece. Porque, vou dizer uma coisa aqui. Geralmente, uma autoridade não tem dificuldade de reconhecer outra autoridade. Aqui eu tenho que falar um princípio muito interessante. Quando eu vejo uma pessoa debochar de uma autoridade, humilhar uma autoridade, falar mal de uma autoridade e diz ser uma autoridade, ela nunca aprendeu de verdade o que é uma autoridade. Hoje eu li um artigo, uma frase, na verdade, dita pela Margaret Thatcher. Margaret Thatcher foi uma das mais influentes líderes políticas da Inglaterra. E Margaret Thatcher era chamada de Dama de Ferro, porque ela foi quem conseguiu consertar a economia da Inglaterra, que estava em recessão. Ela pegou num momento crítico, e ela conseguiu fazer isso, e foi primeira-ministra durante 3 mandatos. E ela entrou para a história como a Dama de Ferro, assim é o apelido dela. E aí, ela falando sobre liderança, alguém fez essa pergunta a ela, e ela disse assim: o líder é semelhante a uma dama. Se você tiver que provar e falar que realmente é porque você não é. Quando alguém tem a necessidade de impor sua liderança e exigir respeito, é isso que ela quer dizer, essa pessoa não é líder. Porque a liderança, ela é natural. É a arte de estar influenciando e as pessoas seguem sem que haja imposição. Jesus, por exemplo, ele convidou 12 discípulos para segui-lo. Eles foram treinados. E eu estava lendo hoje à tarde, pelo menos em 3 ocasiões, Jesus teve que ensinar aos seus discípulos em relação à sujeição, à submissão. Porque vira e mexe, os discípulos fazem a seguinte pergunta: quem é o maior entre nós? E aí Jesus pega uma criança e diz: quer ser grande? Faça igual a esta criança. Porque se não fizer igual a esta criança, vocês não vão entrar no reino dos céus. Jesus estava falando ali sobre sujeição, porque estava uma vaidade, uma briga entre eles para ver quem seria o maior. Lá na frente, os filhos de Zebedeu, outra briga, a mãe dos meninos chega: Senhor, eu quero que o Senhor coloque um à direita e o outro à esquerda. A vaidade e a soberba de ser grande está em evidência. E Jesus disse: olha, será que os seus filhos podem beber do cálice que eu vou beber? Ah, sim, eles podem. Tem gente que não pensa nem no que responde, né? Beber do cálice que Jesus bebeu, o sofrimento da morte. Sim, bom, se eles podem, é como se assim, vamos ver se isso vai acontecer. Agora, essa questão de se assentar à direita do Pai ou à esquerda não compete a mim, mas meu Pai. Jesus saiu pela tangente. Mas ali você vê que há uma busca pela maioridade, pela evidência. E lá na frente Jesus novamente vai voltar ao assunto.
falando sobre a questão de quem é o maior. Aí Jesus, quem quer ser maior, precisa servir os outros. E para Jesus fechar esse assunto, ele vai perceber que os discípulos, durante 3 vezes, não aprenderam a lição. Como não aprenderam, Jesus disse, eu vou ter que agora fazer algo aqui para impactar. Chama os discípulos, reúne eles e diz, me traz uma bacia com água, por favor. Me consegue uma toalha, por favor? Pedro, vem aqui que eu quero lavar os teus pés. Disse, não, Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés. Eu não sou digno que o Senhor lave os meus pés. Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Aí desmontou. Jesus ensinou a primeira, a segunda e a terceira vez, não aprenderam sobre o que é ser servo. Aí Jesus, estou ensinando, 3 vezes eles não aprenderam. Agora eu vou fazer o exemplo e vou pegar na prática. Aí Pedro se nega, e quando Jesus disse que ele não teria parte, disse, não pode lavar então corpo, cabeça. Disse, não, é só os pés. O corpo já está lavado pela palavra que eu vos tenho enunciado. Jesus estava ensinando os discípulos, pelo exemplo, como ser líder servo. Aquele que se coloca no lugar do outro. Então, irmãos, quem está aqui nessa posição é para servir. Nós não fomos chamados para ser servido, nós fomos chamados para servir. Só que nas nossas igrejas isso mudou. As pessoas entendem que sentar aqui é status, sentar aqui é evidência, sentar aqui é chamar. Tem gente que briga para sentar no púlpito, mas não produz nada, não ganha alma, não ora, não jejua, não evangeliza, não prega, não visita um irmão no hospital, não socorre uma viúva, não socorre um órfão, mas briga para estar sendo visto pelos homens. Isso não é ser um líder servo. Esse líder aqui é o exemplo. E o que chama a atenção, porque Jesus, só 2 vezes, ele diz que estava admirado da fé de alguém. Só 2 vezes, essa é uma. E a outra é de uma mulher, sirofenícia. Jesus se admira da fé de um romano e da fé de uma sirofenícia, ambos gentios. Eu não vejo Jesus dizendo que estava admirado da fé dos apóstolos. Pelo contrário, houve uma ocasião em que eles estavam para perecer no mar revolto, na tempestade, e aí eles estavam olhando e de repente vê alguém caminhando sobre o mar, e alguém diz, é um fantasma, e alguém reconhece, não é um fantasma não, é o mestre, é o Senhor. Pedro olha de madrugada, vai se aproximando e reconhece, Senhor, se é tu mesmo, manda que eu desça do barco e vá até o seu encontro. Se vem, Pedro, pode vir. Pedro, todo corajoso, né? Era muito impulsivo, se dirige para a água e pisa na água. Quando ele vê o vento soprando forte e que não está mais dentro do barco, está na água, bateu o medo, irmão. E começou a afundar. Olha o testemunho que Jesus vai dar, não só de Pedro, mas dos demais. Homens de pequena fé. Então, Jesus nunca elogiou a fé dos apóstolos, até então não. O elogio que Jesus traz, que ele se admira, é desse moço, o centurião, e da mulher sirofenícia. Então, aqui a gente precisa entender que, às vezes, tem pessoas que não são do nosso meio e estão nos dando lição de moral. Às vezes tem pessoas que não são cristãs, estão dando testemunhos que nos deixam às vezes envergonhados. A própria Bíblia diz que se nós calarmos, as pedras clamarão. E às vezes eu ouço pessoas, meu Deus, essa pessoa está dizendo isso, deveria estar pregando, isso era na nossa igreja. E está em um lugar diferente. E às vezes a gente vê tantas coisas estranhas que não devia acontecer entre nós, acontecendo, e coisas boas lá fora que acontecem, que podia acontecer entre nós.
Mas isso não é novidade, acontecia também nos dias de Jesus. Mas aí o texto que nós lemos, de Filipenses 2,3, diz: não façais nada por partidarismo. A igreja de Corinto era uma igreja partidária. Lá tinha o grupo de Apolo, tinha o grupo de Cefas e tinha o grupo de Cristo. Aí você vai dizer: graças a Deus, pastor, eu não faço parte do grupo de Apolo, não faço parte do grupo de Cefas, eu faço parte do grupo de Cristo. Para tristeza sua, esse é o pior grupo. Porque esse grupo de Cristo é aqui: se eu não me submeto a Paulo, não me sujeito a Cefas, não me sujeito a apóstolo, só Deus manda na minha vida. Agora eu te pergunto, como é que Deus manda na vida de um homem? Através de uma coisa chamada autoridade. Se você não se submete à autoridade, você sabe o que é a palavra dói, mas esta é a palavra. Toda pessoa que não se submete a qualquer autoridade, ele é um rebelde. Eu poderia citar aqui na Bíblia vários exemplos de rebeldes, mas vou só citar um: Absalão. Porque ele se insurge contra o próprio pai. A história é longa, mas ele chegou a um momento que ele chegava na porta da cidade, todo mundo que chegava dizia: se eu tivesse a oportunidade de resolver a sua demanda, mas eu não sou rei, eu não tenho nenhum gabinete para tratar dos problemas, lamentavelmente, o que eu posso fazer para você? Nada. E a Bíblia diz que ele foi roubando o coração do povo. Eu tenho uma mensagem de Absalão, ladrão de coração. É forte também. E ele rouba o coração das pessoas a ponto que Davi não percebe. Claro, está em família. Geralmente, minar a autoridade é quem está perto. Quem mina pastor é quem está perto. Quem mina os departamentos são os colegas de perto, não são os de longe, não. A pessoa que Jesus tinha mais intimidade era Judas, que era tesoureiro. E foi exatamente o homem de confiança, o tesoureiro, que traiu Jesus. Geralmente são os mais de perto. Cuidado com quem fica perto de você. Pastor, o senhor está querendo me condenar? Claro que não, eu estou querendo aplicar vacina aqui. Para não acontecer. Para quando acontecer, alguém dizer: eu não sabia. Não, eu estou avisando. Mas o centurião, ele não tinha nenhum problema, porque uma autoridade não tem inveja da outra. Uma autoridade, ele sabe honrar uma outra autoridade. Uma autoridade sabe reconhecer uma outra autoridade. Enquanto os caras lá, vaidosos do Sinédrio, não reconheciam Jesus como autoridade. Enquanto os fariseus não reconheciam Jesus como autoridade, o centurião romano reconhece Jesus como autoridade, sem nunca ter visto ele um momento. Deixa eu te falar uma coisa, não precisa ver uma autoridade para saber que ela é uma autoridade. Porque a fama corre. O testemunho chega primeiro. A fama chega primeiro do que a pessoa. Quando alguém vai chegar, quem é que vai chegar aí? Fulano. Já ouvi falar muito desse homem. Vou lá encontrar, vou lá vê-lo. Então, o centurião já sabia a fama de Jesus. E aí o que surpreende, meus amados irmãos, é o que ele vai dizer quando os seus amigos foram até Jesus levar a mensagem. E aí a gente ouve eles dizer: ele é amigo do nosso povo e ele nos edificou a sinagoga. Ele era um pagão. Esse camarada aqui não é um cristão, não, é um pagão. Mas ele financiou a construção da sinagoga. Eu tive o privilégio de entrar nessa sinagoga aqui. E tirei umas fotos, fizemos um trabalho lá. E eu fiquei olhando aí, a gente lembra, essa aqui foi financiada por um romano judeu, ou um romano centurião, que fez com que criasse, entre os judeus que ali viviam, um respeito por ele.
E aí, depois dessa fala dita pelos que foram enviados, Jesus então vai com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entre na minha casa. Meu irmão, uma autoridade dizer para Jesus: olha, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Fosse eu, não, eu faço questão que Jesus vá para a minha casa. Eu vou fazer uma relação desse caso aqui com Zaqueu. Zaqueu ouviu falar a fama de Jesus e disse: eu quero vê-lo, quero conhecer esse homem. Quero conhecer esse homem. Mas ele era pequenininho, baixinho, a multidão passando, disse: como é que eu faço? Vou subir numa figueira. Aí sobe lá uma figueira brava, parecendo um menino, lá em cima do pau lá, e olhando para ver se vê Jesus. Só que Jesus, irmãos, ele se vestia igual aos outros. A gente aqui veste diferente. Então todo mundo diz: aqui é obreiro. Nada contra usar o terno e gravata. Mas Jesus não tinha essas frescuras. Jesus se vestia como um judeu normal. Jesus não andava usando um anel para dizer: eu sou sacerdote, eu sou príncipe, eu sou tal. Jesus não usava. Nada contra quem quer usar, mas Jesus não tinha nenhum distintivo para identificar. Ele era um judeu normal. Aliás, Isaías 53 diz que Jesus era feio. Eu acredito no que está escrito na Bíblia. Como é que... Ele para mim é lindo. Jesus para mim é lindo. Mas o texto de Isaías 53 diz que ele era feio. Você nunca leu não? Que era sem aparência, sem beleza alguma e sem formosura, e vendo assim não desejar. Ou seja, Jesus não tinha esse charme, essas imagens que são projetadas como um galã de Hollywood, olhos azuis. Irmão, Jesus não tinha nada daquilo. Aquilo ali é fantasia, imaginação de um pintor, de um artista qualquer. Jesus não tinha nada a ver com aquilo ali. Então Zaqueu quer ver Jesus, mas Jesus está misturado entre o povo. Quem é? E outra coisa, Jesus não andava, geralmente Jesus na frente. Na maioria das vezes, Jesus ficava no meio. Jesus ficava no meio do povo. Ele não ficava separado como nós aqui, não. Porque tem muita gente que vem para o púlpito para se separar do povo. Tem pastor que não é acessível ao povo. Tem sacerdote que não é acessível ao povo. Enquanto os fariseus iam para a sinagoga e o povo não podia entrar, as mulheres não podiam entrar na sinagoga, Jesus fazia questão de ficar no meio do povo. Dá para entender porque a sinagoga ficava vazia e os cultos de Jesus eram lotados? Dá para ver por quê? Lá não tinha ouvintes e Jesus ia para os campos, para os desertos, para onde for, a multidão já ficava esperando ele. Jesus tinha cheiro de ovelha. Jesus gosta de gente. Eu não consigo entender como é que tem gente que quer ser pastor e não gosta de gente, pastor. Pastor que não gosta de gente, o ministério dele está condenado à falência. Mas vamos lá. Vamos voltar para o centurião. Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres na minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ter contigo, mas mandei o meu servo, o meu rapaz, manda apenas uma palavra e o meu rapaz será curado. Aqui já é surpreendente a declaração do centurião, mas mais surpreendente ainda é o que ele vai dizer depois. O versículo seguinte, o 8. Eu sou homem sujeito à autoridade. Uma autoridade sujeita a outra autoridade. Ele estava, vamos dizer, hierarquicamente no meio. Tinha os comandos superiores, como se fossem os generais. Então era um intermediário. Eu sou também sujeito à autoridade. E tenho soldados às minhas ordens. Eu digo a este, vai, e ele vai. Eu digo a este, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isto, e ele faz. Alguém diz assim, eu vou lá fazer escada para ninguém subir.
às vezes entre nós. Tu está fazendo escada para o pastor, seu besta. Ele nem te vê, nem sabe quem é você. É uma visão tão mesquinha. É uma visão tão baixa. Tem gente, irmãos, Deus nos chamou para ter visão de águia. Mas desculpe, tem gente que tem visão de galinha. Só sabe ciscar. Porque galinha não fica olhando para cima, ela olha para baixo. Mas Deus nos chamou para ter visão de águia. As alturas, vê as montanhas, vê de cima. Quem vê de cima vê melhor. E um líder tem que ter visão de águia e não visão de galinha. Quem tem visão de galinha só espalha. Espalha o povo, a igreja. Ele com a congregação de 50, quando vai no final do ano, ele está entregando com 20, com 10. Espalhou. Olha, irmão, você está vendo essa quantidade de gente aqui? Isso aqui não é mérito meu, não. Agora, eu tenho que orar, eu tenho que estudar a Bíblia, eu tenho que trazer palavra. Isso que Deus me deu é para vocês todos. Agora, eu pago o preço, eu dedico, eu busco. E não comecei agora, eu comecei ainda muito cedo. A gente não tem que ser mais do mesmo. O feijãozinho de arroz, com arroz de cada dia. Nós precisamos pedir mais de Deus. E a fonte, ela é inesgotável. Eu não boto arma na cabeça de ninguém. Ou você vai ou eu te mato. Não, irmão. Se vem, irmão. Venha que Deus tem uma palavra para nós. E tem hora que a gente dá umas mensagens daquela de sair faísca, né? E aí o povo ainda vem. Agora, a gente não pode fazer isso premeditado. Você não pode fazer isso como desabafo. Você não pode fazer isso para pegar ninguém. Se eu vou pregar hoje para fulano. Você fizer isso, o Espírito Santo sai de cena. O Espírito Santo sai de cena. A gente tem que ficar na fiação para falar o que Deus manda falar. E ficar atento ao que está na palavra. Está na palavra? Pode pregar. Pode ensinar. Aí o centurião vai dizer assim, olha, sou homem sujeito à autoridade. E eu tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai. Ao outro, vem. E eles obedecem. Na verdade, irmãos, uma autoridade que tem esta visão, que Jesus se admira e elogia, e quando Jesus elogia é bom a gente prestar atenção, porque não é qualquer um que Jesus elogia. Quando ele elogia é porque tem princípios válidos, que servem para todos nós. Esse princípio de liderança que Jesus está utilizando aqui é interessante, porque na verdade, nem os próprios discípulos estavam vivendo isso. E eles estavam agora sendo ensinados através desse centurião. Que, embora nunca tivesse estado com Jesus, ele reconhece Jesus como uma autoridade. Não precisa isso aí. Diz apenas uma palavra e meu criado sarará. Aí Jesus podia ter chegado até a casa dele, sim ou não? A Bíblia não diz. Agora, eu vou dar uma palavra aqui por minha conta e risco. Eu penso que Jesus nunca conheceu esse homem. Porque Jesus volta do caminho. Ele seja feita conforme ele diz. Não é uma palavra? Pronto, pode ir. E Jesus volta. O testemunho desse homem está reverberando aqui nos nossos ouvidos nessa noite, de alguém que Jesus o trata e o respeita, há um respeito entre eles, sem nunca ter visto o rosto um do outro. Pasmem. Tem pessoas que vê você todos os dias, sabe quem é você e não te respeita. Sabe da tua índole, sabe da tua moral, sabe da tua conduta, mas não te honra.
E a gente então precisa estar atento, porque Jesus está chamando aqui os discípulos a atenção para que eles aprendam a serem servos, porque eles estavam querendo ser grande. Quem vai ser o maior? Quem vai ser o maior no céu? Quem vai ter o destaque? Há um versículo em Lucas, capítulo de número 17, versículo de número 8. Aliás, vamos ler 7, 8, 9 e 10. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa, e que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás? Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Porque tem gente que, se não reconhecer o que ele fez, ele fica bicudo. Aí alguém faz uma coisinha na igreja, fica esperando a gente citar o nome. E se não citar o nome, a gente não volta mais aqui não. Olha o texto. Depois que você foi mandado fazer, o porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que havia ordenado. Quer dizer, se eu ordenei a pessoa a fazer, aí eu tenho que chegar aqui. Meu irmão, vamos aqui ter que reconhecer, elogiar e honrar, porque o irmão fez um negócio que eu pedi a ele para fazer. Ele não é servo? Você trabalha na empresa e sabe dos seus deveres, a obrigação de fazer ali o trabalho na empresa. Todo dia o patrão tem que dizer assim: muito obrigado, porque você fez o serviço. Ele faz isso? E você fica chateado porque ele não faz? E por que na igreja fica? Vai apertar mais, o versículo de número 10 diz assim: assim também vós, depois de haver desfeito quanto foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Isso aqui, irmãos, é a mediocridade. Você sabe o que é uma pessoa medíocre? Quem sabe aqui o que é uma pessoa medíocre? Levanta a mão, por favor. A maioria não levantou a mão, eu vou ensinar. Pessoa medíocre é uma pessoa que só chega até a média. Ele estuda para tirar 6, não passa da média. Ele é medíocre. Tem muita gente na igreja que é um servo medíocre, só faz o que pede para fazer e olhe lá. E às vezes mal feito. Mas o servo bom e fiel é aquele que faz além do que o seu Senhor pede. Vou contar aqui uma história verídica de um patrão. Ele mandou o empregado comprar umas frutas, que ia receber uma visita lá na empresa. E aí, para recepcionar aquela visita, ele queria organizar tudo bonitinho e tal. E aí deu a lista para ele comprar e tal. Aí ele chegou e disse, voltou sem trazer aquilo que o patrão havia dito. Ele disse: não, eu fui lá no local, não tinha não consegui comprar. Disse: mas rapaz, você, e aqui, né, tem tantos lugares, você poderia ter ido procurar. Pois é, mas não tinha. Aí ele pegou o outro funcionário que tinha pouco tempo que tinha sido admitido na empresa e disse: olha, eu preciso fazer isso, vai ter uma recepção com o pessoal que vai chegar aí, eu preciso organizar um lanche para recepcionar os meus convidados. Aí ele foi, não só comprou o material que precisava, mas preparou, comprou além, foi nos lugares onde tinha, no lugar que não tinha, ele foi, procurou se informar, organizou tudo e fez muito além do que o patrão havia pedido. Aí aquele empregado que não havia feito conforme o patrão havia dito, apresentando suas desculpas, ficou chateado e foi até o patrão zangado e disse: por que o senhor promoveu? Eu tenho tantos anos aqui na empresa, o senhor nunca me promoveu. Esse funcionário que está há pouco tempo aqui, o senhor já botou para me chefiar sobre mim. Isso é uma humilhação.
Ele disse, você lembra do dia que eu te mandei na feira para você trazer, e você disse que não tinha as frutas, e você não fez o que eu te pedi? Esse novo empregado, ele foi lá, não achou, mas ele correu atrás, e não só fez o que eu pedi, olha só o que ele fez. Você lembra disso? Lembro, pois é. Então, você não serve para estar chefiando, porque você não consegue cumprir nem o que a gente lhe pede para fazer. Então, ele foi promovido por méritos próprios, porque fez além do que eu pedi. Tem gente que fica assim, por que fulano foi promovido na empresa, agora é encarregado, é supervisor? Porque quando o patrão precisa dele de um horário extra, ele fica. Quando o patrão diz, vai lá em tal cidade buscar algo para mim, ele vai. Quando ele precisa de uma urgência, não se preocupe, eu fico na empresa, eu faço o serviço. Então ele vai ser promovido com honras. E aí tem gente que passa 20 anos, se der o meu horário, eu não quero nem saber, estou vazando, estou caindo fora. Aliás, tem gente que quando vai fazer entrevista de emprego, a primeira coisa que pergunta, quais são os meus direitos? Quando é que eu vou tirar férias? Quando é que eu vou ter aumento? Ele já chega só falando de privilégios e direitos. Aí o patrão fala assim, esse aqui não vai durar muito tempo aqui não. Claro, são pessoas que nem produzem. E aí, quando o outro é promovido e ele fica perguntando por quê. Porque não consegue fazer nem aquilo que foi mandado. E aí o texto bíblico diz que quando a gente faz apenas o que é mandado, somos chamados de servos inúteis. Vai doer. Você é um servo útil? Ou é um servo inútil? Você tem feito além do que é te mandado fazer? Quando você recebe uma missão, você faz além daquilo que foi pedido, ou você não consegue sequer desempenhar a missão? Antigamente, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui. Antigamente, as pessoas faziam tudo na igreja por prazer. Trabalhava por prazer, limpava por prazer, regia por prazer, tocava por prazer, pregava por prazer. Hoje tem que pagar. Tem que pagar para pregar. Tem que pagar para limpar. Tem que pagar para dirigir. Eu não sou contra pagar aos irmãos, se a igreja tem condições de fazer isso. Não sou contra, não. Mas o grande problema é que as pessoas assim, vai me pagar? Se pagar, eu vou. Se não pagar, eu não vou. Hoje virou um comércio. Eu fui, agora no final da convenção, conversar com alguém em relação a montar uma programação, e aí ele me disse assim, pastor, se o senhor não estiver disposto a abrir a carteira, o senhor não vai achar ninguém para pregar, não. Porque a questão é essa. Mas sabe por que também isso aconteceu no nosso meio? Porque existem os explorados e os exploradores. Porque muitos desses no início foram explorados. Fizeram um trabalho tão bem feito, mas aí tapinha nas costas, Deus te abençoe, volte sempre. E não dava nem um café. Não pagava nem a gasolina. Eu conheço vários casos assim. Então existem os explorados e os exploradores. Quando eles cresceram, eles disseram, agora ninguém vai me roubar mais, ninguém vai me passar a perna mais, ninguém vai me explorar mais. Então, são os dois extremos. O extremo dos que exploram e o extremo dos que são explorados. E o que acontece, muitas vezes as pessoas usam a sua autoridade e acontece uma coisa chamada abuso de autoridade. Sabe com quem está falando? Eu sou o dirigente aqui, viu? Eu sou o pastor aqui, viu? Se você não fizer, você sabe como é que é, né? Ameaça a pessoa. Ameaça o membro. Irmãos, basta as ameaças que tem no inferno. Basta as ameaças que tem lá no mundo. A igreja não é lugar de ameaça. Aqui a gente pode até bater um cipózinho, uma varinha, mas depois tem que ter um óleozinho para passar, para sarar a ferida. Mas tem gente que nunca tem óleo. E a igreja tem que ter óleo. O pastor tem que ter óleo. O obreiro tem que ter óleo. O pregador tem que ter óleo. Bateu, mas depois tem que aplicar o remédio. Mas tem gente que, ó, pau. Aí depois diz, eu não sei porque que a igreja lá não cresce. Eu não sei porque o trabalho lá não desenvolve. Eu não sei porque aquele lugar, ô povo difícil. Eu acho que eu tenho um pouquinho de autoridade para falar o que eu vou dizer aqui.
A primeira igreja que eu dirigi foi em 94. Eu nunca fui de encontrar trabalho fácil. E nunca fugi de desafio, nunca fugi de missões difíceis. Mas eu entendo que a bênção de Deus não tem a ver com o lugar. Eu entendo que a bênção de Deus tem a ver com a pessoa. Se Deus estiver na minha vida, no meu ministério, onde eu pisar, eu creio nisso, irmão. A planta dos meus pés, a bênção de Deus vai estar comigo. Claro que às vezes tem problemas para se resolver, tem pessoas para serem tratadas, tem pessoas para serem restauradas, em todo lugar tem. Mas eu não posso fugir porque é muito difícil, aquela congregação não dá. Oh meu Deus, então você não crê no Deus que você serve. Que isso, pastor, você está me julgando? Estou falando a verdade. Se nós crermos no que a Bíblia diz, se nós tomarmos posse das promessas que a Bíblia diz, haverá sim o cuidado de Deus, a provisão de Deus, a bênção de Deus. Mas tem muita gente que infelizmente, mas eu sou uma autoridade, pastor, eu não posso me rebaixar a esse nível. Rebaixar? Cuidar da obra de Deus é rebaixar o nível? Que visão é essa? Nós precisamos entender, como esse centurião, que ele está dizendo, eu sou um homem sujeito à autoridade, mas eu respeito a sua autoridade, eu reconheço a sua autoridade. Jesus fica tão admirado e diz, nem Israel vi tamanha fé. E isso serviu de alerta para os discípulos que estavam ali sendo orientados e aprendendo também através destes exemplos. Outra coisa que esse texto fala é sobre sujeição. Essa palavra chega da urticária, principalmente o pessoal feministas. Eu vou só citar que a gente não tem tempo, né? Nós temos a sujeição feminina. O apóstolo Pedro fala com maestria sobre isso na sua primeira carta, no capítulo 3, e os versos 5 a 6. A gente tem lá em Romanos 13, 1 ao 7, a sujeição às autoridades. Tiago, capítulo 4, versículo 7, falando sobre sujeição a Deus. Nós temos em Daniel 6 e 21 a sujeição de Daniel às autoridades. Nós temos em João capítulo 5, versículo 30, a sujeição de Jesus Cristo ao Pai. Lucas capítulo 6, versículo 46, Jesus afirma que aqueles que se sujeitam a Ele, lhe obedecem. Mas tem muita gente que infelizmente não quer obedecer ao Senhor. Olha só, esse eu faço questão de ler, Lucas 6, 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Como é que eu quero ser sujeito a Cristo e não estou disposto a obedecer o que Ele pede? Alguém diz, olha, sua família está aí. Se minha família? Meu pai, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Se eu não quero fazer a vontade do Senhor Jesus, como é que eu posso chamá-lo de Senhor? Senhor vem de uma palavra kyrios, do grego, que significa se sujeitar. A Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeição é submeter-se à autoridade de alguém. Se eu não me submeto à autoridade de Jesus e de Deus, imagine dos homens. A palavra grega do Novo Testamento para a submissão é hipotasso. Upotasso. Significa submeter ou acomodar sob. É uma palavra militar que se refere aos soldados que são colocados sob as ordens de oficiais superiores. Isso é sujeição. Como eu disse, a sociedade não suporta a palavra sujeição. O que a gente vive é uma insubordinação à autoridade. Antigamente, criminoso, ladrão, respeitava a polícia. Eles cometiam seus delitos, mas respeitavam.
Hoje não respeita mais, eles vão para cima para trocar tiros. E aí a gente vê uma inversão de valores. Homens, porque estão falando contra o sistema, presos, e os traficantes, indulto de Natal, indulto de final de ano. E tem gente que ainda aplaude esse tipo de político. E o pior é que tem crente, viu, irmão? Crente. Quando eu vejo um crente aplaudindo esse tipo de posicionamento, pode esperar insubmissão da sua parte. Porque quem não respeita autoridades humanas, vai respeitar a autoridade divina onde? Como é que Deus se revela? Através do homem. Como é que Deus fala? Através do homem. Quem é que Deus usa? O homem. Você quer ser curado? Ah, Jesus me curou. Eu pergunto, não tem a imposição de mãos de alguém, não? Não é através da imposição de alguém que Deus usa para que você receba a cura? Não é através da oração de alguém que você recebe a solução de um problema? Então Deus usa autoridades humanas e você deve se submeter a elas. Mas a gente vive numa sociedade de insubmissão. Filhos rebeldes que não se submetem aos pais. Dizem assim, olha, se a senhora tocar em mim, se a senhora me bater, eu vou denunciar a senhora no Ministério Público. Vou dar queixa na delegacia. Tem filhos fazendo isso. É meu direito, ninguém toca em mim. E pais com medo de corrigir filhos por causa de uma sociedade insubmissa. Quando a gente chega para os irmãos na igreja, e aqui vale para todo mundo, eu preciso dos irmãos para estarem aqui sábado, eu preciso dos irmãos para tocar, eu preciso do coral para cantar, eu preciso do obreiro. Eu não sou empregado do pastor para estar lá, eu vou se eu quiser. Você acha que tem isso? Você acha que tem isso? Estão com medo de falar. Tem, irmão. Tem gente que diz assim, o culto que eu frequento é domingo. Não adianta me chamar para ir segunda-feira. Outro diz, o culto que eu frequento é segunda-feira. Não adianta esperar que eu esteja na quarta-feira, que você não vai me ver lá. Eu concordo que você não esteja no culto por motivo de saúde. Eu concordo que você não esteja no culto por motivo de trabalho. Eu concordo que você não esteja no culto porque você esteja estudando, mas se você age dizendo eu não vou e não quero, você é um insubordinado. Você não vai prosperar, você não vai ter graça de Deus, você não terá comunhão, você não terá presença do Espírito Santo, você não falará em línguas estranhas, porque Deus não envia o Espírito Santo para usar vaso sujo. Você precisa aprender com o centurião, ter a humildade de reconhecer a autoridade. Mas tem gente que não respeita o seu pastor, não respeita o seu dirigente em congregação e quer ser abençoado. Prega sem autorização, canta sem autorização, vai em outros ministérios sem permissão. Mas eu sou chamado por Deus. Você é rebelde. É por isso que muitas igrejas estão doentes, pastor. É por isso que Jesus não tem salvado ultimamente, porque a rebeldia e a desobediência de muita gente afastou a ação do Espírito Santo. O crente que é servo, ele obedece. Ele não pergunta, por que eu tenho que fazer isso? Não, ele faz. Você, quando é chamado numa operação militar, como um soldado, o sargento, o capitão, o tenente diz, você diz, eu vou para onde? Não, não vou não. Você pode dizer isso? Pois não, sargento, pois não, tenente. Estarei lá no horário e vai. Se ele não for, ele é preso por insubordinação. Mas a gente está vivendo uma época em que os crentes dizem, eu só ouço pregar se for meu pregador fulano de tal. Você é um idólatra. Para mim cantor só é fulano. Você é um idólatra.
Todos aqui que louvam ao Senhor, pode não ter aquela voz maravilhosa de determinados cantores aí profissionais, mas são adoradores. Às vezes Deus está recebendo o louvor daquele adorador e o famoso não passa do telhado. Tem aplauso, tem fã-clube, tem dinheiro, tem fama, mas não tem presença. O que importa não é a fama, não é o talento. O que importa é a presença de Deus na vida de quem é servo. A igreja avança através dos servos. A igreja ganha almas através dos servos. A igreja tem autoridade porque nós nos comportamos como servo. E aqui todos são servos. Servo, 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 servo. Qual foi o maior apóstolo do Novo Testamento? Qual foi? Qual foi? Eu vou terminar com isso aqui agora. Qual foi? Paulo. Abra sua Bíblia e veja como é que ele se identifica. Romanos capítulo 1, versículo 1. Bote aí na tela, irmão. Romanos 1, 1. Paulo o quê? Paulo o quê? Servo. Ah, pastor, mas é só uma carta. É? Abra Filipenses 1, 1. Filipenses 1, 1 diz o quê? Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus. Eu gosto desse versículo, porque aqueles, inclusive, bispos e diáconos que vivem em Filipos. Ele está dizendo, inclusive, os bispos e diáconos, servos de Jesus Cristo. Pastor, tem mais? Tem. Capítulo 1 e 1 de Tito. Tito 1, 1 está lá. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus, ao pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Acabou? Não, Filemão também, 1, 1. Paulo, prisioneiro, aqui ainda... prisioneiro de Jesus Cristo. E o irmão Timóteo, o amado Filemão, também nosso colaborador. O maior missionário de todos os tempos, fez questão de, em 4 cartas, se identificar como servo de Jesus Cristo. E você não quer ser servo dele? Bem-aventurado quando ele vier nos achar fazendo assim. Assim o quê? A vontade dele, cumprindo a vontade do nosso Senhor. Procure perguntar para você mesmo. Nós vamos fazer essa pergunta: será que eu tenho sido um servo fiel? Para entrar no céu, ele não vai dizer, entra pastor, entra apóstolo, entra músico, entra regente, entra deputado, entra governador, entra cantor, entra apóstolo, entra bispo. Como é que ele vai convidar? Vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Lá no céu não tem hierarquia para nós, não tem bancada especial para nós, não tem títulos para nós. Lá é lugar para servos de Cristo Jesus. Se você é servo de Jesus, você faz, você obedece, você se submete. Cuidado com as ideologias profanas do mundo, porque estão dizendo que sujeição é fraqueza. Está dizendo que ser servo é você se inferiorizar. E tem gente comendo essa gororoba. Mas aqui está a autoridade de Deus revelada. Aqui está o livro por excelência. Aqui está a recomendação bíblica. Se Jesus se admirou do centurião, eu também estou admirado. Se eu estivesse lá, eu também ficaria e diria para Jesus, Jesus, esse homem realmente nos deixou aqui envergonhado, porque esse homem nunca viu o Senhor. E esse homem está tendo tanta humildade, um homem que é comandante, e ele reconhece a autoridade do Senhor sem nunca ter lhe visto. E com essas palavras, eles voltaram, e eu acredito que a cabeça dos discípulos ficaram ali, né?
os neurônios quentes, pensando e refletindo, porque Deus nos chamou, irmãos, para servir ao reino. Você pertence ao reino. Aqui não tem sede de congregações, porque tem congregações que dizem assim: eu não piso os meus pés na sede. Que reino dividido é esse? Como um reino vai subsistir se a casa está dividida? Sede não é melhor que a embira. Embira não é melhor que a sede. Isso aqui é reino. Pastor não é melhor que o presbítero, e o presbítero não é melhor que pastor. Todo mundo aqui é servo. Servo, 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 servo. Aqui não tem espaço para grandes. Eu não gosto quando alguém me chama grande pastor. Por favor, tire esse nome. E nem me chame de reverendo. Eu sou servo. Não gosto. Reverendíssimo. Para com essa besteira. Que reverendíssimo? Reverendíssimo é o pai. Me chame de irmão, pastor, servo de Jesus. Mas tem gente por causa de um títulozinho, mas agora eu sou doutor. Eu agora tenho um doutorado. Eu tenho um mestrado. Eu tenho um pós-graduação. Grandes Coca-Cola. Eu quero saber o que esse título vai garantir para você na eternidade. Deixa de tu ser besta. Eu nunca vi Jesus preocupado em relação à impressão dos doutores. Aliás, Jesus foi quem deu lição para os doutores com 12 anos de idade. Botou todos eles no bolso. Nada contra os doutores. Nada contra quem estuda, mas seja humilde. Seja humilde. Porque você acha que é doutor agora? Meu pai, quem sabe agora das regras, das leis, sou eu, porque eu sou advogado. Pensa bem. Grandes Coca-Cola ser advogado nesse país. Dobre a língua. Seja humilde, rapaz. Você pode ser formado em todas as ciências do Egito Antigo, mas veja Moisés, que era um homem versado em todas as letras e ciências do Antigo Egito, mas Deus teve que trabalhar para quebrar o orgulho dele. 40 anos trabalhando, cuidando de ovelha e limpando bosta de animal. O doutor limpando bosta de animal. 40 anos, para quebrar o orgulho, porque ele queria resolver na tora. Matou um egípcio, esse não está preparado não. Ele ainda não era servo. O melhor lugar para Deus fazer servo é no deserto. O melhor lugar para Deus tornar alguém servo é na dor. É o sofrimento. Não espere chegar à dor e o sofrimento, não. Assuma a posição e diga: Jesus, faz de mim um servo. 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 Aí você vai trabalhar na igreja com alegria. Você vai ajudar o seu pastor. Você vai ajudar o dirigente. Você vai ter o prazer. Não é igual os irmãos, estou entregando meus cargos. Insubmisso. Não quero fazer nada. E você acha que tem alguma coisa no céu para quem não faz nada? O céu é para quem é servo. Quem está esperando Jesus? Quem quer morar no céu? Então diga: Jesus, faz de mim um servo de valor. É isso. Agora se esforce. Ore ao Senhor. Porque às vezes a nossa vontade é de querer ser grande. Aí de vez em quando Jesus pega o espinhozinho assim, então, e fura a bexiga. Aí a gente fica murchinho. Aí Jesus: agora sim, agora eu já posso usar ele. Tirei tirei o orgulho, tirei a vaidade. Só depois que Jesus espeta. Tem alguns aí que, se não aprender a lição do que eu estou ensinando, prepare, porque o espinhozinho de Jeová vai esvaziar o ego, vai esvaziar a soberba, vai esvaziar o orgulho, até você aprender a ser servo. Servo.
Jesus gosta de servo, irmão. Se você vê os discípulos e tal, eles aprenderam, às vezes, da forma mais dolorosa, mas aprenderam a ser servo. Que Deus nos ajude, que nos dê a sua graça, que esse exemplo de centurião esteja em nós, dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, conte comigo na tua obra. Eu estou aqui para te servir. Que Deus nos ajude e nos dê a sua graça. Amém. Glória a Deus. Vamos aos nossos assuntos. Nós temos aqui algumas pessoas para serem recebidas por aclamação. Ana Maria Eloy da Silva